Shalom, queridos, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje estamos para a segunda aula de Teologia Sistemática 5, falando sobre escatologia. Mas, sem delongas, vamos adiantar a nossa aula, vamos em frente, porque a gente não pode parar, tá? O trem está andando e a gente não pode esperar, ficar de bobeira esperando ele passar, ok? Vamos adiante, a gente, como estava falando, nós estamos aí na nossa aula de número 2. Hoje teremos, como sempre, duas partes, ok? E, para quem não lembra, estamos aí na turma 9, esse é o meu nome, meu e-mail, por aí vai. Vamos ir em direção à nossa aula. Hoje nós estaremos falando sobre as teorias sobre arrebatamento, ok? Existe um momento onde a igreja será arrebatada. Alguns creem que não, mas isso é uma outra situação. Mas a maioria do pessoal creem que existe o arrebatamento. Então existem três teorias básicas a respeito sobre o arrebatamento, ok? Então essa primeira que nós vamos expor aqui é a teoria do arrebatamento parcial. Professor, pastor, o que é isso? Vamos lá. Então nós temos aqui a cruz, tá? Entrando aqui no nosso diagrama, nós vemos aqui a cruz, tá? Nós temos, antes da cruz, nós temos a dispensação, chamada dispensação da lei. Após a cruz, nós temos a dispensação da graça. E quando até quando vai essa dispensação? Não sabemos, tá? Não temos esse momento. Depois, nós temos a grande tribulação, tá? E depois a volta de Cristo. Nós já falamos na aula anterior a diferença entre arrebatamento e a volta de Cristo, tá? A segunda volta. Porque o arrebatamento é um momento, é um instante em que Jesus Cristo ele não toca a terra. Ele somente nos ares espera a igreja chegar, ok? Então, ao tocar da trombeta, a igreja vai subir e Jesus Cristo vai recebê-la nos ares, ok? Então, este é o momento do arrebatamento. E a segunda vinda será quando Jesus Cristo realmente retornará para pisar a terra, para então começar o milênio, tá? Então, nós temos aí essa teoria, que é do arrebatamento parcial, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, tá? Deixa eu sumir aqui, deixar só o slide. Então, toda a estrutura dessa teoria está baseada nas seguintes referências bíblicas. Mateus 25:3, Lucas 25:36, que diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de que está em pé diante do Filho do Homem. Dito 2:13 diz assim: E aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Rei do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, os que esperam para a salvação. E 1 João 2:8. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque ele, na sua vinda, por ele na segunda vinda. Em todas essas referências, há uma exortação à vigilância, tá? Ficar vigilante mediante a volta de Jesus Cristo. No entanto, não há menor indício de que só serão salvos os havidos por dignos, até porque este grupo não existe, ninguém é digno. Então, essa teologia, esse conceito aí do arrebatamento parcial, declara que haverá o arrebatamento, sim, verdade, mas que não todos aqueles que fazem parte da igreja estarão, somente aqueles que estiverem realmente prontos para esse momento da vinda do Cordeiro, tá? Para uma sustentação viável dessa teoria, o parcialista precisa negar pontos fundamentais da doutrina cristã. Quais são esses pontos? Primeiro, a eficácia do sacrifício de Cristo, tá? Ou seja,
O sacrifício de Cristo foi total, ele foi suficiente para salvar a igreja ou não? Tá? Se entramos nessa questão de que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para a salvação da igreja, então nós colocamos a salvação como necessária sobre o colo do homem. Tá? Então eu me basto para a salvação. Tá? É necessário que eu faça por onde para ser salvo. Mas nós entendemos que a salvação não vem de nós, vem de Deus. Ok? Então é um dom gratuito do Senhor. O Senhor entregou essa salvação. É claro, é óbvio que temos que crer nela, vivermos nela. Mas o parcialista, né, ele tem que negar isso. Primeiro, a adoção divina através de Jesus. Aí essa questão da adoção divina é um negócio muito interessante, muito interessante. Deixa eu pegar a Bíblia aqui para nós lermos isso. Eu gosto dessa aqui. Vou pegar aqui. Então, fala lá em Romanos. Vou achar Romanos aqui, acho que roubaram da minha Bíblia. Não roubaram, não, tá aqui. Então, Romanos, Atos, Romanos capítulo 8. Tá? Você, claro, conhece o texto, eu não conheço, não sei de cor. Você é fera demais, né? Já sabe, é tal texto. Eu não sei não. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Mesmo, só até aí, né? Não, tem até o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, isso é muito interessante, nós termos essa questão do filhos por adoção. Não sei se você sabe a respeito dessa questão da adoção. O que acontece? Os filhos, tá? Os filhos, eles poderiam, em determinado momento em sua vida, negar a sua paternidade. Como negar essa paternidade? Não aceitando a reprimenda do pai, não aceitando a disciplina, não aceitando nada daquilo que vem com o pai, simplesmente querendo viver segundo a tua vontade e desejo. Okay? E esse filho, né, que nasceu legitimamente, nasceu sangue do pai, por sua vez ele decidiu não ter aquele pai como pai, pois não o obedece. Tá? E, sendo assim, esse pai poderia deserdar o seu filho. Tá? Esse pai poderia deserdar o seu filho legítimo. Tá? Filho legítimo. Porque ele também não escolheu esse filho como filho. Ele veio. Tá? Então ele poderia deserdar. E o que acontece? Uma vez deserdado, esse filho, né, ele deixa de ser filho. Ok? Deixa de ser filho. Porém, existe uma outra questão que existe um orfanato onde existem as crianças e a família, o pai, ele vai naquele orfanato e ele escolhe entre aquelas crianças um para ser o seu filho. E quando há essa escolha, o que acontece? Esse pai nunca mais poderá deserdar esse filho, porque ele escolheu aquela criança como o seu filho. Então, por isso que ele fala, né, no versículo número 15, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Ou seja, nós somos adotados pelo Pai, e sendo adotados pelo Pai, nunca poderemos mais ser rejeitados. Ok? Então, se nós não podemos ser rejeitados, e se nós somos filhos, como pode ir algum filho e ficar outro? Então Deus estaria olhando diferente para esses filhos. E isso está contra a palavra dele mesmo, ok? Porque Deus olha para todos nós da mesma forma. Então, o arrebatamento parcial da igreja verdadeira é impossível acontecer. Ou vão todos, ou ficam todos. Ok? Então, outra questão que nós vemos aí, nessa questão do arrebatamento parcial, é a unidade da verdadeira igreja de Cristo, sobre o qual ele é a cabeça. Então, nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos corpo. Então, ou todo o corpo é elevado, ou nenhum corpo é elevado.
Tá? Novamente, a mesma questão que é feito anteriormente. Então, tem a questão da eficácia da graça de Deus. A graça não foi recebida por todos nós, dada a todos nós, e nós somos filhos, a recebemos. Tá? E, sendo assim, somos filhos. Como filhos, não podemos perder essa graça. Tá? Não existe isso. Okay? Então, o fato de que nenhuma parte da verdadeira Igreja de Jesus irá passar pela grande tribulação. Então, tem uma outra questão, tá? A esse respeito. Okay? E a verdadeira Igreja de Jesus não passará pela grande tribulação. Então, nós temos aí esse texto. Vamos lê-lo, só para a gente tirar algumas dúvidas. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, tá? Que é uma das cartas, é a carta que o Senhor faz à igreja de Filadélfia, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Não é Judas, é Apocalipse. Apocalipse. Vamos para mais um capítulo de Apocalipse. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim: como guardaste a minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Que hora da tentação é essa? A tribulação. Tá? Então, essa grande tribulação que virá sobre o mundo todo, para tentar o que habitam na terra. Então, diz aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir. Ok? Ou seja, o texto deixa bem claro que essa igreja, a igreja chamada Filadélfia, ela não passará por esse momento que há de vir sobre o mundo, sobre esse instante aí. Eu vou te guardar deste momento. Ok? Tá? Então, nós temos esses quesitos aí para dizer que é contra essa teoria do arrebatamento parcial. Tá? Então, como a gente já falou sobre arrebatamento parcial, vamos para outro item aí do arrebatamento. Então, nós temos... Deixa eu sair daqui da frente, tchau. Então, a teoria do arrebatamento meso ou midi-tribulacionista. Tá? Então, nós vemos aí no gráfico, novamente, nós temos aí dispensação da lei, a cruz, dispensação da graça, isso sempre vamos ver. Tá? Então, nós temos aí o início, né? Esse tracinho aqui corresponde ao início da grande tribulação, e esse aqui é o final. Então, nós temos no meio da grande tribulação o arrebatamento. E depois, Jesus Cristo volta, aí acontece o milênio. Tá? Diferente dos parcialistas, este grupo defende que todos os que estiverem em Cristo serão arrebatados. Okay? Sua discussão é referente ao tempo do arrebatamento. Isto é, quando ele acontecerá? Para os mesotribulacionistas, ocorrerá em meio à grande tribulação. Então, nós vemos aí no gráfico a respeito disso. Tá? Então, deu para entender. Então, o mesotribulacionista, ele crê que o arrebatamento da igreja ele vai existir e não será parcial, será total. Porém, agora nós vemos uma diferença, tá? Uma diferença entre, agora não com relação à quantidade de pessoas que irão, mas quanto ao momento em que isso vai acontecer. Os parcialistas entendem que será no início, né, antes da grande tribulação acontecerá esse arrebatamento, mas será parcial, ou seja, de parte da igreja. Agora, os mesotribulacionistas declaram que o arrebatamento será total, porém, não no início da tribulação, mas ao meio da grande tribulação. Ok? Tá?